Olá, meus irmãos e meus amigos. No vídeo anterior eu trouxe uma palavra para o coração, uma palavra de pastoreio para cuidar do coração dos meus amigos e dos meus irmãos. Neste vídeo eu vou apresentar um assunto um pouco mais difícil. Este vídeo vai ajudar a compreender os passos da salvação. A salvação acontece passo a passo. Tudo está na Bíblia. Estes passos são as doutrinas. Eu vou explicar como é que ocorre estes passos, o passo a passo da salvação, para poder fortalecer, para poder dar base, colocar os meus amigos e irmãos em cima da rocha. Sem a compreensão deste material, deste conteúdo tão importante na vida do cristão, por falta deles, muitas vezes elas são levadas por doutrinas que não são bíblicas, doutrinas erradas, ventos de doutrinas que se levantam e arrastam e levam e conseguem persuadir as pessoas para o caminho do engano, para o caminho do erro bíblico. Este vídeo, então, vai ajudar muito os meus irmãos e amigos. Eu vou falar sobre a Ordo Salutis, é a ordem da salvação no sentido lógico, não cronológico, porque a salvação não tem um passo a passo cronológico. Não tem como olhar para a Bíblia e ver a salvação acontecendo em uma sequência cronológica. Mas, em uma sequência lógica, a gente consegue entender muito bem nas Escrituras Sagradas. É um assunto, portanto, necessário às pessoas que querem entender como isso acontece, como é que a Bíblia traz este tema. David Brown define a ordem da salvação da seguinte maneira: a Ordo Salutis é o entendimento padrão reformado de como Deus aplica a redenção em seu povo. Quando se diz que uma pessoa particular foi ou é salva, o termo frequentemente usado, ele é frequentemente usado sem a profundidade da Escritura ou sem uma apreciação da graça de Deus. Aqui o primeiro esquema, nós temos aí nesta sequência de 7 pontos, é justamente a ordem apresentada por David Brown. Ele apresenta esta ordem, coloca o chamado do Evangelho, depois a regeneração, depois acontece a conversão, depois a justificação, a adoção, a santificação e, em sétimo e último lugar, a glorificação. Esta Ordo Salutis de David Brown é monergista, como nós vemos aqui, não tem espaço para sinergismo, ele é reformado. Mas afinal de contas, o que é sinergismo e monergismo para as pessoas que não estão por dentro do assunto? Monergismo significa que é Deus quem efetua a salvação e o ser humano não participa dela. Não depende do ser humano ser salvo em nenhum aspecto. E o sinergismo significa que o homem, o ser humano, coopera com Deus para ser salvo. Então, o ser humano participa aí, juntamente com Deus, para que possa ser salvo. E aqui começa a explicação da ordem, os seus versículos bíblicos para fundamentar o acontecimento. O primeiro é o chamado, como Brown apresentou na sua Ordo Salutis, e ele apresenta aqui os versículos. De fato, esses versículos fundamentam o chamado, e este acontecimento é extra nós, acontece fora de nós, é Deus quem realiza o chamado. Depois, o segundo na ordem, a regeneração, é o Espírito Santo quem realiza, aqui estão os versículos, ele realiza a regeneração no coração do pecador. Portanto, este passo seguinte é realização do Espírito Santo, mas entre nós. E o terceiro vem aqui, que é a conversão,
A conversão, ela é intra nós. O pecador, depois de regenerado, ele então pode e ele inevitavelmente vai se converter, porque afinal de contas a regeneração deixa o pecador pronto para se converter. E depois a justificação. Depois de convertido, acontece em Deus a justificação, é um acontecimento em Deus, portanto, extra nós, é fora de nós. Aqui estão os versículos que fundamentam. E depois vem a adoção. A adoção, com os seus respectivos textos para fundamentar, acontece fora de nós, acontece em Deus. De uma vez justificados, então Deus adota o pecador regenerado e justificado como seu filho. E depois vem a santificação. Ela é um acontecimento intra nós, porque acontece em nosso ser. Dentro de nós, o Espírito Santo nos auxilia na nossa santificação. E por último, a glorificação. A glorificação é extra nós, é Deus quem glorifica os seus filhos. Então vai acontecer a glorificação. Aqui estão todos os textos bíblicos. A Ordo Salutis de David Brown, portanto, ela tem 7 pontos, como eu já mencionei. Ela é diferente da Ordo Salutis de outros reformados, porque ela tem apenas 7 pontos. Veja que antes do chamado tem um acontecimento. E aqui, nestes pontos de interrogações aqui adiante, depois de santificação, também tem outro acontecimento. Estes 2 acontecimentos, David Brown não coloca na sua Ordo Salutis, portanto, ela tem 7 pontos. A de 9 pontos, veja que é diferente da Ordo Salutis de David Brown, e a maioria dos reformados, boa parte dos reformados, creem nesta ordem da salvação. Porque antes do chamado, veja aqui ó, em negrito, tem um acontecimento chamado eleição. Está na Bíblia. A eleição é um acontecimento antes do chamado do Evangelho. Ela acontece antes da fundação do mundo. E aqui depois de santificação, é a perseverança. A perseverança dos santos é outro acontecimento importante na Ordo Salutis. E outro aspecto diferente na Ordo Salutis de David Brown é que ele, como nós vimos aqui, veja, ele coloca a justificação antes de adoção. Já na Ordo Salutis de 9 pontos, a justificação, como você está vendo aqui, vem depois da adoção. E aqui ela é apresentada em uma outra figura, é a mais, esta Ordo Salutis é a mais consistente com o ensino geral das Escrituras Sagradas. E, por último, esta ordem da salvação, libertária e sinergistas, ela tem, segundo o entendimento da doutrina arminiana. Veja que, primeiro, o chamado geral, depois o arrependimento, depois a fé, depois a regeneração, a justificação, a adoção, a santificação e a glorificação. Veja que tem grande diferença em comparação com a Ordo Salutis reformada. Aqui não tem eleição, veja, já começa com o chamado, Deus chama o pecador, ele ouve e se arrepende, segundo esta doutrina, e depois que ele se arrepende, ele passa a ter fé, e depois que ele tem fé, ele é regenerado, e daí em diante, ele é justificado, ele recebe a adoção, ele passa a se santificar e a glorificação aqui na eternidade. Aqui é diferente da reformada, eles dizem que o pecador se arrepende por conta própria e tem fé por conta própria. Então veja que regeneração, justificação, adoção, santificação e glorificação estão tudo amarrados. Depende do pecador se arrepender, depende do pecador ter fé. Isto não acontece na ordem da salvação reformada. Voltando aqui, nenhuma
destes passos, desta ordem, depende do pecador. Veja que a eleição leva Deus a fazer o chamado, que leva Deus a realizar no pecador a regeneração pelo Espírito Santo, que leva Deus a adotar como filho, que leva Deus a justificar, que leva então o pecador à conversão, à santificação, à perseverança, e então ele entra no estado de glorificação. Tudo explicadinho aqui para você compreender. Eu reafirmo o meu comprometimento e fé com a Ordo Salutis Reformada. Deixo com você, faça a sua melhor escolha, aquilo que você é capaz de fazer com bastante esmero, escolher qual é a ordem da salvação que você enxerga mais consistência com as Escrituras Sagradas. Até o próximo vídeo.